Olá, aqui conosco presente no stand de Destaque Portuário, o Érico, que é diretor da AGL Cargo, um amigo, realmente tem apoiado o nosso programa desde o final do ano passado. Érico, obrigado pela tua presença aqui no programa Destaque Portuário. E o Érico, ele é da indústria marítima, o Érico, ele vem, realmente seu sangue de shipping pulsa cada dia mais e mais, né, Érico? Você veio da indústria marítima, né? Pois é, primeiramente obrigado por receber-me aqui na tua casa, tá? Nessa feira intermodal. Eu acho super relevante poder difundir mais a feira, né? E também aproveitar para fazer um bate-papo das coisas que estão acontecendo. Efetivamente, sim, o meu DNA é navieiro, né? Eu fui executivo de uma naviera por muitos anos. De fato, fui repatriado, cheguei no Brasil trabalhando para uma naviera. E, bom, já há alguns anos na parte de agenciamento de carga, a parte de espaço aduaneiro, um universo novo, um universo para o qual eu tentei levar as coisas boas das multinacionais que trabalhei, as práticas boas do shipping, porém tentando dar um perfil um pouco mais dinâmico, né? Uma empresa nacional, uma empresa que está abocada aos serviços, mas uma empresa que de alguma maneira tenta estar estruturada como uma grande multinacional, mas com a flexibilidade de uma empresa nacional, uma empresa eu diria quase familiar, no sentido que os acionistas transpiram no dia a dia dessa empresa. Érico, que ano você chegou no Brasil? Eu cheguei há uns 13 anos atrás. 13 anos atrás? Primeiramente no Rio de Janeiro, fiquei lá uns 6 anos. Trabalhando no armador, na agência de navegação, né? Não agência, no armador mesmo. No armador, no próprio armador. Depois eu vim para São Paulo, depois eu fui morar fora de novo um tempo, sempre com a mesma empresa, e depois já decidi voltar-me, afincar-me propriamente com uma empresa em São Paulo, né? Que é o epicentro da América Latina, né? Um dos grandes polos de desenvolvimento mundial. Um pouco porque, bom, eu sou uruguaio, né? E a idiosincrasia é muito parecida, me senti muito à vontade e, logicamente, existem tantas oportunidades como pode existir em Londres, em Nova York, em Singapura, nos grandes mercados internacionais. Deixa eu forçar a tua memória um pouco. Quando você chegou no Brasil, qual era o contexto? O que você encontrou aqui no Brasil? Então, Brasil era na época que eu cheguei, o dólar estava a 13 alguma coisa, parecido com agora, né? Porém, era um mercado de comércio exterior, talvez mais amador, muito mais amador. Nos últimos 12, 14 anos, incluso posso falar além disso, porque durante muitos anos eu passava grande parte do meu tempo aqui no Brasil, porém, morando em outro país. O Brasil vem desenvolvendo um profissionalismo, tudo que tem a ver com o comércio exterior, que é gritante, né? Ao ponto que, apesar às vezes das falências de infraestrutura, os profissionais brasileiros são cotados no mundo inteiro. Ou seja, você pega um expert de shipping brasileiro e compara com um expert de shipping de Inglaterra, que é a cuna, o berço da navegação, e não tem nada que beijar. Aqui existe um grande know-how e eu diria mais, uma grande adaptabilidade para, de alguma maneira, conseguir amalgamar as práticas locais e talvez as leis não tão explícitas perante o comércio exterior, tentar adaptar-se a essa situação, né? Eu diria que o grande destaque pode ser a profissionalização dos profissionais da área de comércio exterior no Brasil. E Érico, quando você chegou no Brasil, foi fácil a adaptação? Então, Daniel, eu acho que sim, por vários motivos. Por um lado, você tem que o povo brasileiro e o povo uruguaio têm características muito parecidas. Aliás, muito mais parecidas do que o pessoal imagina. O churrasco do final de semana, o shopping, as pessoas mais abertas. Nesse sentido, na parte pessoal foi muito fácil. Por outro lado, como te falei, eu já vinha trabalhando com o Brasil, fazia bate e volta durante alguns anos. E terceiro, e mais importante talvez,
que naquela época não tinha aquela quantidade de gringos, né, de estrangeiros vindo para o Brasil. Então, assim, como que não era mais um. Então, o povo me acolheu muito bem, em termos de costumes, de práticas profissionais, era uma linguagem comum. Então, assim, eu acho que eu sinto uma muito boa experiência. E prova disso, que me acolheu também, é que até hoje estou aqui, né? Claro. Eu fiz a minha casa, né? Às vezes a gente ri com amigos, porque eu falo, poxa, eu me sinto brasileiro, até para criticar. Claro. É um povo acolhedor, né? O Brasil acolhe demais, né? Com certeza. Agora, vamos falar um pouco da GL Cargo. Você sai do armador, né? E entra agora, vira a chave, né? E entra agora para o lado de agenciamento de carga, do NVOCC. Como é que foi essa transição para você? Olha, Daniel, isso é um desafio muito grande. Tá? Eu não sou nem o primeiro nem o último caso. Existe muito disso, na verdade, muito disso. Talvez pela automatização que eu enxergo na parte de armador, né? Onde os processos estão por acima do espírito comercial, por exemplo, ou as estruturas tão férreas, tão rígidas, estão por acima das práticas do mercado. Então é um desafio muito grande para quem sai de um armador, de uma multinacional, tá? Para uma empresa com vocação de serviço, tá? No entorno como o Brasil. No meu caso, eu vou te falar que não achei tão difícil, talvez por características pessoais, mas não achei tão difícil. Porém, você tem que reavaliar-se dia a dia e, logicamente, tem que reinventar-se. Uma mudança de conceito, né? Sim. Vou te falar que existem muitas coisas que você pode trasladar de tanto bons exemplos como exemplos ruins para evitar, e isso é chave. Tá? Mas o fundamental dessa adaptação é qual é o teu foco. Meu foco é mais para a parte comercial, meu foco mais para a parte de organização, de transparência. E nisso estamos falando sempre uma linguagem universal, né? Qual foi a tua maior dificuldade? Você consegue recordar um ponto que você teve mais dificuldade quando entrou nesse lado de agente de carga? Acostumar-me com a parte impositiva, a complexidade da parte impositiva brasileira, que era uma coisa que eu não participava. E é um quesito super relevante para qualquer empresário. Eu acho que isso aplica para qualquer que se inicie em qualquer empreendimento no Brasil. A parte impositiva é bem complexa e extremamente relevante. Fala um pouco para a gente da GL Cargo. Você, como sócio-diretor, há quanto tempo você está na GL? Já tem uns 3 anos. Uns 3 anos. Sim. Como sócio-diretor, nesses 3 anos, o que é a GL Cargo? O que ela vem desenvolvendo hoje no mercado? Então, o envolvimento foi gradativo. Tá? Houveram muitos projetos satélite que, junto com meu sócio, a gente conseguiu juntar. Né? Quando estou falando disso, me refiro a que a GL começou com uma empresa fundamentalmente com um foco marítimo, transporte de containers FCL, com clientes de nicho, e depois foi de uma maneira se internacionalizando. E o que acontece? Em paralelo, o próprio mercado estava demandando outro tipo de produtos. Né? Quando você oferece um tipo de serviço que agrada a teu perfil de cliente, o cliente logicamente quer começar a concentrar. Né? E você, se não responde às expectativas do cliente, perde o cliente. Tá? Isso na maioria dos casos. Então nós desenvolvimos um satélite de despacho aduaneiro. Depois a gente se certificou IATA, desenvolveu um satélite de cargas aéreas, um pouco de projeto, um pouco de caminhonagem. E depois o desafio foi juntar tudo isso numa estrutura, num branding único, de maneira tal de oferecer um serviço one-stop shop, como decimos os gringos. Esse é um pouco o histórico que a gente veio fazendo nos últimos anos. Eu diria que se consolidou bem. Deu trabalho, sim, deu trabalho, mas a gente está muito orgulhoso hoje de estar com uma empresa que começou
timidamente, uma empresa que começou praticamente de zero, e uma empresa que foi crescendo, que já tem seus 5 escritórios, que tem uma base de clientes sólida, um nome conhecido. Assim, foi um caminho, eu te diria, muito agradável de ser percorrido. Bacana, vamos falar um pouco do Érico. Quem é o Érico como homem? Quem é ele diante dessa área de shipping, da agência de carga? Como é que você se porta? Qual que é o teu perfil? Olha, Daniel, eu acho que você tem que ser, dentro e fora do escritório, uma pessoa idêntica. Pode ter alguma matiz, mas tem que ser uma pessoa única. Érico tenta atuar da maneira que fala, ter palavra, uma coisa que atualmente não vale tanto. E se a gente se remonta aos inícios da navegação, na verdade, era um negócio que se fechava de palavra. Antigamente, quando você estreitava a mão ou falava fechado por telefone, o negócio estava feito e isso valia mais que uma assinatura. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de trazer a parte de serviços de logística. Nós falamos com um cliente do Espaço Aduaneiro, falamos com um cliente que vai trazer um projeto, falamos com um cliente que está colocando sua vida nas nossas mãos, vida financeira, e que a gente fala, ok, isto vai ser feito dessa maneira e a gente vai cumprir. Da mesma maneira, nós exigimos que nossos clientes cumpram com a sua parte, mas eu acho que sim, transparência e cumprir com a palavra. Isso é Érico dentro da GL e fora da GL. Bacana. Bom, o Érico, diretor da AGL Cargo, eu queria agradecer mais uma vez pela tua presença aqui no nosso stand, do estúdio do Destaque Portuário. Vai ser pai próximo mês, né? Parabéns. Próximo mês ou esse mês? Ou esse mês? A qualquer momento? A qualquer momento. Menino ou menina? Menino. Um menino. Então, parabéns já pela Obrigado. chegada do nenê, do herdeiro, né? E realmente você confere com a gente um pouco mais da Feira Intermodal 2015. Aqui ao meu lado o Ricardo Barbosa, ele é gerente da Intermodal, representando a UBM, que é a realizadora do evento, desse evento que está na sua 21ª edição, né, Ricardo? Correto. Fala um pouco pra gente, vamos convidar esse pessoal, nós estamos no segundo dia aqui da Intermodal, fala um pouco pra gente aí, o que nós temos hoje na feira? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Destaque Portuário e estamos iniciando agora o segundo dia da Intermodal, que é um sucesso já, né? Ontem tivemos presenças importantes do Ministro dos Portos, tivemos o secretário estadual de transportes, então a feira ela vem provando, como já vem mostrando nesses últimos 20 anos, vem mostrando agora na 21ª edição a importância que ela tem para o setor, né? Nós temos aqui representada toda a cadeia do setor, transporte marítimo, transporte rodoviário, transporte aéreo, transporte ferroviário, ou seja, e todos os serviços que estão em volta também na cadeia logística. Então, a feira, que tem mais de 60 marcas, é a principal feira do setor nas Américas e toda a indústria e comércio que busca soluções para a logística encontra essas soluções aqui dentro da feira, né? O que você está esperando de movimentação aqui de visitantes? Ontem já tivemos uma visitação excelente, estamos superando as nossas expectativas e hoje, o segundo dia e amanhã, a gente está esperando uma visitação ainda melhor, né? Aproveito inclusive para convidar quem estiver assistindo a gente a visitar a 21ª edição da Intermodal aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. Agora hoje durante a tarde e amanhã também durante o dia vai ter algumas conferências, que é um evento paralelo que Temos. Tradicionalmente, nós temos os programas de conferência onde discutimos os desafios do setor. Já tivemos um programa muito importante ontem, político econômico, tivemos um programa de meio ambiente nos portos e hoje temos outros programas discutindo a parte de infraestrutura, a parte legal e a parte regulatória do setor. Ou seja, a Intermodal ela vem para contribuir
com o setor discutindo esses desafios e propondo soluções, né? Nós, da UBM Brasil, que organiza a Intermodal, a nossa missão é realmente gerar essa plataforma de negócio onde o setor se encontra, discute e busca soluções. Legal, 21ª edição da Intermodal, você está convidado a vir até aqui. O evento acontece nessa quarta-feira e amanhã também, das 13 às 21 horas. E o Destaque Portuário está aqui na Intermodal, no stand. Você é convidado também a visitar a gente aqui. Um abraço, obrigado pela tua audiência. Aqui no stand de Destaque Portuário, Luiz Cláudio Montenegro, ele é diretor de Planejamento Estratégico da Codesp. Obrigado por participar do nosso programa, Montenegro. Posso chamar de Montenegro, né? Pode. Então, tá bom. Vamos falar um pouco, né? Você é bem conhecido na região lá. Fala um pouco pra gente, quem é o Montenegro, como é que é a tua formação? Pois é, Daniel, a minha formação é portuária. Eu, logo que me formei, comecei a trabalhar com portos, trabalhei na iniciativa privada, fiz algumas consultorias, trabalhei muito com cabotagem. Fui do órgão gestor de mão de obra, do órgão do Espírito Santo, então minha formação toda é portuária. Mas quando eu fui para o governo, eu fui para a Agência Reguladora de Transportes Terrestres. Isso pode parecer um contrassenso, mas existia lá uma área de logística dentro da NTT e eu acabei indo para a NTT e fiquei lá até 2009. Em 2009 fui convidado para ir para a Secretaria de Portos, fui para a Secretaria de Portos e no ano passado, em março, o ministro, na época, me fez um convite para vir a Santos. É um desafio e, como eu gosto de desafios, eu acabei aceitando e estou lá já há um ano na diretoria de planejamento, pensando um pouquinho em ações presentes para definir um futuro melhor para o Porto de Santos. Como é que estão as ações hoje lá no Porto de Santos? A gente tem alguns enfoques. Assim, para tentar traçar dois pilares mais importantes, é o ganho de eficiência, é um enfoque que a gente tem tratado com muito cuidado, principalmente com evolução tecnológica, inovações, e o ganho de capacidade. São esses dois aspectos que a gente tem abordado muito. O ganho de eficiência vai trazer redução de custo, que é bom para todo mundo, e o ganho de capacidade vai evitar tudo que a gente não quer no porto, que é a formação de filas, ele chama de atrito logístico. É caminhão parado, navio parado, estoques parados. O objetivo do porto é dar fluidez à mercadoria, né? O porto é parte de um conjunto, um sistema logístico e tem como papel dar fluidez entre duas modalidades de transporte diferentes, duas ou mais modalidades de transporte diferentes. E é isso que a gente tenta fazer. E esse ganho de capacidade é essencial. E são várias as discussões nesse aspecto. Os novos arrendamentos, que a gente tem aguardado ansiosamente as definições do Tribunal de Contas. A gente tem uma necessidade grande de ganhar capacidade de infraestrutura. Agora vamos discutir o modelo de dragagem, o modelo de aprofundamento do canal, isso é importante. Então são vários aspectos também de ganho de capacidade. Basicamente esses dois enfoques é o que a gente tem trabalhado muito no planejamento do porto. Para você representando o Porto de Santos, dispensa até a apresentação, né, da representatividade dele hoje no Brasil, mas um dos maiores problemas dos portos é a sua acessibilidade. E a comunidade portuária às vezes fica até cansativa, fica cansada de ouvir esse problema de acessibilidade, Fala pra gente alguma ação efetiva que hoje, né, o Porto de Santos está adotando, você até como diretor de planejamento estratégico, qual que é a ação efetiva para a gente resolver essa situação de acessibilidade que não é só a infraestrutura, né? A gente percebe que a própria gestão bem feita já ajuda bastante nisso, como tem acontecido lá em Santos, né? É isso. Um dos desafios que a gente tem na diretoria, a gente começou isso no ano passado, é o da organização do acesso terrestre. A organização do acesso marítimo é um outro aspecto que a gente tem trabalhado muito, mas a organização do acesso terrestre acabou sendo um desafio muito grande.
Porto de Santos recebe aí no pico da safra cerca de 13 mil caminhões por dia, além de todo o transporte ferroviário. Então, assim, organizar isso é um desafio enorme. E a gente enfrentou esse desafio no ano passado, propusemos uma organização baseada em agendamento dos caminhões. Isso parecia muito difícil de ser executado, nós conseguimos. E aí o papel da autoridade portuária, nesse momento, é muito importante, porque você equilibra diversos interesses diferentes e você consegue, no final das contas, ter um ganho do sistema. E o ganho do sistema acaba sendo melhor para todo mundo. Quando um ganha muito e o outro perde, isso acaba não sendo interessante para o porto. Conseguimos montar um sistema de agendamentos, passamos de 2014 sem nenhum problema de congestionamento. Temos agora no ano de 2015 com a mesma regra, mesma intensidade no controle da regra. Está funcionando bem, conseguimos reduzir preço de frete, conseguimos dar mais capacidade para os terminais, sem congestionamentos que afetem as cidades, essa relação do porto com as cidades que estão no entorno acaba ficando muito melhor. A vida do caminhoneiro fica muito melhor, porque ele acaba esperando muito menos tempo para descarregar ou carregar no porto. Antes a gente falava em dias que o caminhoneiro ficava aguardando ao longo da estrada. Hoje ele fica num pátio que tem toda a infraestrutura de suporte para ele, aguarda 8 horas em média e descarrega ou carrega seu caminhão e volta para trabalhar. Isso para a gente é um ganho incrível, a gente tem trabalhado muito. Isso mostra, isso foi feito, não foi feito pela autoridade ou pelo governo sozinho. Isso foi feito com uma participação muito intensa dos empresários, de toda a comunidade de usuários do porto. Isso mostra a força do planejamento. E quando a gente planeja e trabalha em conjunto, a gente consegue atingir os desafios mais impossíveis ou mais difíceis, a gente consegue alcançar com esse tipo de trabalho. O balanço de 2014 nesse trabalho de arrendamento, como é que foi esse balanço, o resultado de tudo isso nesse primeiro ano? Nós conseguimos, assim, um resultado que a gente costuma dizer desse esquema de organização do acesso, um resultado que a gente costuma insistir nele é o resultado econômico. Ele acaba chamando muita atenção, né? Normalmente, no período de safra, o frete sobe muito para Santos. Isso é normal, para Santos, para Paranaguá, sobe muito. No ano passado, a gente conseguiu que ele subisse 7% a menos do que normalmente ele sobe. Isso é um maior ganho. Ganha o produtor, que tem um frete menor, pode achar que o transportador ganha menos, o caminhoneiro ganha menos. Não, ele faz mais viagens, então ele acaba ganhando mais. Então é um ganha-ganha, todo mundo ganha e a gente consegue dar essa fluidez que a gente tanto quer. Bacana, bacana. E para a gente encerrar, fala um pouco de dragagem. Como é que esses desafios da dragagem no Porto de Santos? A manutenção da profundidade do canal de acesso é talvez o tema principal do porto, né? Porto tem que ter acesso por água, não tem outro jeito. E no caso do porto como o de Santos, que fica numa região estuária, um canal de acesso complexo, manter essa profundidade é um ponto prioritário. Assim, se tem algum assunto para tratar importante, esse entra como prioridade sempre. Então, discutir a dragagem é importante. Nós viemos fazendo dragagens quase que emergenciais há bastante tempo. Então, discutir um modelo consistente, de longo prazo, planejado e que dê confiança para toda a comunidade, inclusive para os investidores, isso é importantíssimo. Então, nós estamos discutindo nesse momento, essa discussão ela é rica, ela traz muitos aspectos que historicamente a gente não discutiu e agora vamos ter que discutir. Então, a gente está muito entusiasmado com esse momento e a gente está se colocando à disposição do governo, né, para fazer o papel de autoridade nesse momento, de poder colaborar na definição do melhor para a comunidade, do melhor para o condomínio. Então, a gente vai estar sempre nos colocando à disposição para isso. Esse Plano Nacional de Dragagem para Santos, qual que é a projeção dele? A gente tem um assoreamento no canal de acesso de cerca de 6 milhões de metros cúbicos por ano. Então, o nosso presidente costuma dizer o seguinte, é como cortar a unha. Você corta hoje, amanhã você cortar de novo. Então, nós precisamos manter isso dragado. Então, o impacto hoje, talvez o Porto de Santos seja o investimento, a obra de dragagem mais importante do país. E a gente encara isso com essa prioridade. E o alvo do tamanho para chegar no calado? Hoje nós temos profundidade de 15 metros. Há um grupo empresarial já discutindo o aumento de profundidade para 17 metros.
mas a profundidade, ela não garante que o navio entre com 15 metros de profundidade. Se tiver um pontinho com 14,5 metros, ele passa a ser a restrição. Então a gente ter esse canal de acesso sempre com a profundidade de 15 metros nos permite usar o máximo da capacidade. Hoje nós estamos entrando com navios de até 13,2 metros de calado máximo. Isso é um ganho importante. Cada centímetro aí representa 6 a 8 containers a mais no navio. Então isso é um ganho econômico importante e a gente espera inicialmente manter esse canal dragado a 15 metros, né, com profundidade de 15 metros, manter esse calado nessa profundidade, talvez até mais com os mesmos 15 metros, e quem sabe no futuro discutir um aprofundamento, quem sabe para os 17 metros. Bacana, bacana. Montenegro, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso stand do Destaque Portuário. E a feira, né, possamos aproveitar e estamos terminando o segundo dia, amanhã com o terceiro dia, que possa ser bem proveitosa para todos nós. Isso é ótimo. A feira é um momento importante, já que estamos falando de investimento, de projetos, é um momento que a gente se encontra com toda a comunidade e pode discutir esses assuntos com mais qualidade. Verdade. Obrigado pela tua presença mais uma vez.